Estamos de volta com o Encontro com a Herta, hoje falando com o Cássio. E a Ana é a esposa dele, ela não enxonou hoje. Eu queria que ela tivesse vindo, mas ela não virem, né? O Cássio que é proprietário da MAC Produções, que é uma produtora cultural, um grupo de teatro que trabalha com crianças, na verdade, espetáculos infantis, mas não é só infantil, eu já vi o Cássio fazendo espetáculos também para gente grande, para todo mundo. Na verdade, não tem idade o Cássio, ele faz espetáculo para todo mundo, né, Cássio? Exatamente. Qual é o espetáculo que tu, assim, que mais tu gostou de fazer nessa vida toda de carreira que tu tem, que tu mais gostarem, assim? Olha, eu tenho um carinho muito grande por cada trabalho, né? Mas eu lembro lá do meu início, essa semana até conversando, cheguei à conclusão que são 25 anos trabalhando com teatro, desde amador e profissional. Comecei cedo, com 11 anos. E para mim, muito marcante foi meu primeiro espetáculo, né? Com o grupo teatral Cara de Pau, lá em Ibirubá, com o Teté, o Gilberto. E o Cadê o Riso do Palhaço, que foi quando participou do primeiro circuito de festivais, na época do Festival Gaúcho de Teatro Amador. E para mim foi muito marcante, porque a partir dali o mundo começava a visualizar, a se abrir à minha frente e entender das possibilidades que o teatro poderia me trazer. E a partir dali eu já me imaginava trabalhando com isso, né? Aliás, festivais de teatro, sempre tinha tantos festivais, agora nos últimos tempos ainda tem, a gente sabe que tem vários festivais acontecendo no estado. Aliás, aconteceu uma coisa tão bonita, parabéns ao pessoal lá do Instituto da Pessoa de Porto Alegre, em nome de Marco Aurélio, ele fez o FESTE, o Festival dos Festivais de Teatro. Que, aliás, o Cássio era um dos organizadores, eu também participava há muitos anos atrás. E agora ele voltou e teve a edição em dezembro na Casa de Cultura Mário Quintana. E este ano, em 2017, em junho, ele vai acontecer os mesmos espetáculos que tiveram na Porto Alegre e vão para Canela. E daí no 20º ano vai ter a edição dos vencedores do festival todo o Rio Grande do Sul, lá em Canela de novo. Esse ano vai ter 2 edições em Canela. Os festivais são importantes, né, Cássio? Eu acho que faz com que tenha a oportunidade das pessoas conhecerem os trabalhos, discutirem os trabalhos, e a gente só aprende, né? Exatamente, acho que é um momento de troca, né? É um momento onde tu reencontra amigos ou faz novos amigos, e é a oportunidade que tu tem de conferir o que está sendo produzido em todo o estado, né? Nas várias regiões, a linguagem é a mesma, é o teatro, mas a forma com que ela é levada para o público, e ao mesmo tempo ver que a dificuldade que a gente tem no Vale dos Sinos ou na região metropolitana é a mesma que o pessoal do litoral, é a mesma que o pessoal da região sul, e é a briga que todo mundo busca de fomentar essa cadeia produtiva e ao mesmo tempo de ter plateia, de formar essa plateia, né? Os festivais, eles decaíram em números de festivais nos últimos anos, principalmente por causa da dificuldade de patrocínio, de apoio, né? Por exemplo, quando nós eu era envolvido com o festival com o Fertai em Birubá, ele era feito de forma independente, né, com o apoio da prefeitura, mas organizado pelo grupo de teatro. Aconteceram 14 edições, chegaram a acontecer edições de até 10 dias, com espetáculos manhã, tarde e noite, né? E era de forma independente, se dependia da bilheteria para cobrir os gastos dos festivais, e essa equipe toda envolvida com o festival em si, na verdade, trabalhando como voluntário. O próprio FESTE vem oriundo do que a Federação, a FETARGS, a Federação de Teatro Amador do Rio Grande do Sul, fazia até 2007, que era um festival por regionais em todo o estado, qual eu tive o prazer de 2 gestões ser o presidente da federação, e sempre uma final que acontecia numa cidade conhecida como Erechim, como a capital do teatro amador no Rio Grande do Sul. Isso também se perdeu com o tempo, porque se viu que a federação ela acabou extinta por si só, porque ela só existia em função do festival. Ela não existia como uma fomentadora de circulação dos grupos, como uma proposta de oficinas, ou de escrita criativa, ou de elaborar projetos. Ela só existia em função do festival e se perdia toda a característica, né? Na verdade, ela existia por determinado período, só para que o festival acontecesse.
isso não é muito fácil. Assim. Sabe que isso é uma coisa interessante que está melhorando em 2017, Cássio? Está começando de novo essas discussões saudáveis. Na semana passada, a gente fez uma pequena provocação para o Ralph, de ser para movimentar o teatro aqui na Novo Hamburgo. Quem sabe voltar com o Festival de Teatro Nacional, ou começando com o Rio Grande do Sul. E tem, assim, oficinas de teatro, cursos de teatro. Uma coisa, assim, curiosa, né? Cássio, eu não sei o que era do opinião. Por que não tem mais grupos de teatro profissionais, oficinas, cursos, que fizessem com que as pessoas... Porque como a gente sabe quem é amador, quem é profissional, quem é estudantil, sempre tem esse desafio. Tu que é um educador na área das artes cênicas, no teatro, a gente sabe que tu faz as oficinas nas escolas, que é fantástico, é maravilhoso, não deve acabar nunca, sempre tem que ter. Mas falta aquele curso de teatro profissional, que saia o grupo de teatro e que ele faça com que o teatro seja um movimento de uma coisa profissional, que ele cobre ingresso, que ele movimente a cidade. E a gente tem muito pouco. Como fazer com que isso mude e as pessoas venham fazer teatro para se profissionalizar? E qual é a diferença? Porque hoje espetáculos de teatro para levar público é difícil, mas os shows de humor, que estão de parabéns, tem gente tanto talentosa, maravilhosa. Olha o Cris Pereira aqui de Novo Hamburgo, o Jair Coppe de Porto Alegre, Paulinho Micharia, enfim, todo mundo, né? Trazendo público. Mas e os espetáculos de teatro? É uma grande pergunta. Né? E primeiro buscando entendimento, ou o meu entendimento quanto a essas categorias, digamos, né? Teatro estudantil, eu sou professor e diretor de espetáculos na área do teatro estudantil, entendo que o teatro estudantil ele está ligado a uma instituição de ensino, né? A alunos da mesma instituição, independente de série ou ano, mas ele está ligado ao movimento estudantil, oriundo de dentro da escola. Se ele pluraliza isso a mais escolas, ele já é uma oficina de teatro, ou se ele é da iniciativa privada, ou mesmo do poder público, de prefeituras, organizações e tudo, eu já entendo como uma oficina de teatro, que é muito próximo do teatro amador. O teatro amador, eu brinco que a palavra amador é de quem ama, a origem está aí, é quem ocupa aquilo como um hobby, ou como lazer propriamente dito, e não vê como uma profissão ainda. Né? E o teatro profissional, sim, é quem vive da arte, quem trabalha com a arte propriamente dita. Difícil como qualificar e quantificar isso. Existe esse movimento aqui, principalmente na nossa região, muito do movimento do teatro estudantil, do teatro amador e do teatro profissional. O que acontece é que muitas vezes a gente tem o envolvimento das mesmas pessoas nos três segmentos. Né? É o profissional que trabalha com o teatro estudantil, que dirige um espetáculo amador e tudo. E há um deslumbramento com a nossa profissão. Ai, que é legal estar no palco, ser os olhos de todo mundo assistir. E muitas vezes eu digo que é uma seleção quase que darwinista, uma seleção natural. Às vezes as pessoas entram imaginando uma coisa. E daqui a pouco, quando começa a apertar o sapato, digamos assim, percebe que aquilo não é para ele, né? Então, mas existem outras coisas ligadas ao teatro, como produção, como assessoria, como contrarregragem, som, iluminação, que pode se descobrir profissionais nessas áreas. Mas eu acredito, sim, que a força está lá na escola, lá dentro do ambiente escolar, de fazer um teatro, um bom embasamento, desenvolvendo o senso crítico nos alunos, e essa percepção é a partir dali que a gente planta uma semente para colher frutos, de descobrir potenciais, assim como são as escolinhas esportivas na descoberta de talentos. Eu acho que é a partir dali que um bom olho clínico consegue verificar e apontar. Esse tem futuro, aposta na tua capacidade, desenvolve isso, parte para esse lado. E são 12 anos trabalhando dentro da escola com oficina, é extracurricular, não está dentro do currículo, então eu tenho o privilégio também de ter alunos participando, só realmente quem tem interesse. Né? É verdade. E aí eu acho que aos poucos se colhe bons frutos. Eu tenho alunas se formando em produção cênica, eu tenho alunos trabalhando no Natal Luz de Gramado, eu tenho ex-alunos trabalhando comigo profissionalmente, que encaram como uma profissão mesmo, então eu acho que é por aí, é ter a capacidade de fazer essa leitura
e verificar as potencialidades e apostar nessas habilidades. Que coisa boa. Então o caminho é, sem dúvida nenhuma, começa na escola, quem sabe dali ter a oportunidade, quem sabe ter umas escolas profissionais de curso de teatro, que possa fazer as pessoas irem ao palco. Porque tem uma coisa bem legal, né, Cássio? Às vezes a gente diz assim, eu quero fazer teatro. Na Alemanha acontece muito isso. A pessoa é um médico, é uma pessoa que trabalha em outro setor, e daí diz assim, mas ele faz o teatro, né? E ao mesmo tempo ele faz o público dele. E ele compra ingresso, ele tem outra profissão e de noite ele faz teatro. Não tem problema nenhum. Às vezes as pessoas de tarde querem, eu estou tão estressado, eu vou para a música, eu vou para o teatro, eu vou para dança, a gente fala no teatro, mas tem tantas artes plásticas, né? Pode ter uma segunda profissão na arte, né? Por que não? Pode. Tem isso como uma arte, né? Na verdade, muitos pais às vezes vêm para conversar e dizem assim, queria muito que o meu filho fizesse alguma coisa ligada à arte, quem sabe teatro. Eu disse, acredito que seja uma arte completa, por envolver as artes plásticas, a dança, a música. Mas o mais importante hoje, quando a gente pensa nos pequenos, é que a gente tem a vontade de encher eles de tarefas, né? Porque meu filho precisa fazer muita coisa. Minha orientação sempre é de buscar uma atividade física, esportiva, uma língua e alguma coisa ligada à arte. A gente precisa de pessoas com habilidade, com sensibilidade para fazer a leitura desse mundo que nos apresenta hoje, com todas as suas dificuldades, mas a gente precisa da arte para exercer a criatividade e poder lidar com essa situação hoje, né? Muito bem. Cássio, estamos chegando no final do nosso programa. Quero te agradecer muito e desejar sucesso 2017, que seja um ano de muita arte, muito prazer naquilo que tu faz e parabéns, né? Tá vindo mais uma menina, manda um beijo para Ana, tá bom? Deixar. Querida. Sim. Gente, muito obrigado e quero dizer para vocês que o encontro com a Herta mais uma vez junto com vocês na casa de vocês. Valeu, beijo!